Fala, primos e primas, tudo bem com vocês? Hoje temos mais um episódio do podcast do Primo Rico. Na verdade é o PrimoCast, estou me acostumando ainda com esse novo nome. E o tema de hoje é o seguinte: os maiores erros de quem quer começar a investir em ações. E hoje estamos com a participação especial de pessoas especiais, como sempre. E a primeira delas é o gênio por trás de tudo o que acontece no Primo Rico. Uma salva de palmas para Hugo! Opa, Grande Hugo! Valeu aí, galera, mais um episódio. Agora vamos falar sobre ações. Sobre ações? Tem uns cases interessantes, inclusive do mercado de hoje. Então quem já investe aí em ações e tal, vai ser um episódio pra perceber que tá fazendo burrada. É verdade que você vai meter o pau em trader hoje? Quem é trader já é bom desligar, senão... Ih, não fala isso, cara, que da última vez fomos xingados muito no Twitter. Ou até corretor entrou no meio, né? É verdade, estamos também com o Lucas Beach Money, ou alguma coisa assim. Ai, cara, gostei dessa denominação. Gostou? Eu me vendo por qualquer coisa. Qualquer coisa, né? É isso. O que você gosta de receber hoje em troca de vender o seu corpo nu aí, cara? Eu gosto muito de derivados do malte. Derivados do malte, é. Entendi. Alguma marca específica aí, não? É, aquela que tem o cara andando com uma... Tem o cara andando? Com uma cartola. Entendi. Aliás, diga-se de passagem, hoje estava vindo com o Lucas Pitmani aqui pra rádio, pra gente gravar esse querido podcast, antes gravando o programa, e 9h10 da manhã ele me presenteia com uma garrafa de uísque. Algo muito pertinente pro horário, certo? E vamos lá, estamos também hoje com alguém que sem ele, acho que esse podcast de hoje não existiria. Porque o tema de hoje é os maiores erros de quem quer começar a investir em ações. E a gente precisava trazer alguém que represente o lado do erro. Aqui estamos com Bernardo Veloso. Muito bem-vindo. Eu diria que o pior investidor do mundo em qualquer coisa. Eu sou muito bom em investir errado. É mesmo? Sim, eu tenho histórias de investimentos errados na vida muito, assim. Eu sou o cara do feeling errado. O feeling errado? Eu vou dar um exemplo pra vocês de internet. Eu sou o cara que conseguiu cagar pro Cossielo 6 meses antes dele estourar. Ele foi num show meu, sentou na primeira fila, tipo, caramba, cara, vamos trocar contato, quero muito fazer isso. Eu caguei pro moleque e hoje ele tem milhões de seguidores. Olha, eu vi uma história... várias dessas. Eu vi uma história parecida com Christian Figueiredo, cara. Mas é difícil. Você diria que o Whindersson seria um grande youtuber olhando lá atrás também, cara? É difícil, né? Exatamente. Não é que eu, assim, não é que o cara foi escroto com o moleque, não. Eu só não corri atrás de uma parceria. Naquele momento era ele que tava correndo atrás de uma parceria, porque ele ainda não era o Cossielo que é hoje. Mas, tipo, eu, por exemplo, deixei de investir numa parceria naquele momento que hoje teria me rendido bons frutos. O mercado dá voltas. Às vezes escolhemos uma OGX, infelizmente, mas às vezes compramos Banco Inter também, não é mesmo, primos? Então eu queria jogar um tema na roda que o Bernardo não entendeu nada, é verdade mesmo? Entendi, porque é um banco que tá quebrado e um banco que vem ascensão. Errado? Errou! Realmente não entendeu nada, mas tudo bem. Droga! Nós estamos falando de uma petrolífera, cara, mas tudo bem. E agora? Eu vou dar, você que tá ouvindo isso, eu vou dar muita bola fora hoje. Muita bola Daqui fora. pro final vai ser bola. Tipo, eu sou o Romero do podcast. Só bola fora. E vamos lá, vou jogar o primeiro tópico na roda que acho que faz sentido dizer que é o seguinte: as pessoas elas investem naturalmente errado em ações. Eu vejo, na verdade o que eu mais vejo são pessoas perdendo dinheiro ao investir em ações, não pessoas ganhando, porque geralmente elas cometem cagadas e na maioria das vezes são as mesmas cagadas. E acho que uma das principais cagadas é quando você acaba investindo o dinheiro que você precisa. E quando você vai investir o dinheiro que você precisa em bolsa, que é uma renda variável que sobe, que desce, que oscila, você tá expondo muito forte o seu lado emocional. Quando você vai investir o dinheiro que você precisa, você pode acabar tomando decisões emocionais e errar. Então eu acho que talvez um dos principais erros seja investir em ações sem fundo de emergência. O que vocês acham disso aí? Cara, na realidade faz todo sentido, porque fundo de emergência, geralmente as pessoas realmente não têm, chega naquela situação meio complicada, que é o cara só tem 100 reais livres, ele tenta lá jogar e sempre fica naquela neura. É o cara que abre o home broker de cada 10 em 10 minutos pra ficar olhando porque ele precisa que a ação se valorize. Senão, ele tá ferrado. Senão, é mais uma conta pra ele pagar
e as contas que ele tem que pagar já são muitas. Então, pô, Começou errado, né? Fica naquela situação que o cara, ele vai viver constantemente com medo até ele fazer as coisas darem errado, porque às vezes você tem que esperar um pouquinho a ação ali, se tem uma queda, você tem que ter um pouquinho de paciência, toda aquela questão de... Mas não é só paciência, você precisa ter também o tempo pra esperar, né? Porque tem gente que não tem o tempo, não é? Não é só a paciência, né, por si só. E se você não tem um fundo de emergência, você não pode esperar. Né? Exatamente. Então, pô, sou um cara paciente, não posso esperar, fudeu. Já era. E o Pete? Putz, cara, eu não tenho fundo de emergência, acredita? Eu tenho tudo em bolsa, e aí a minha estratégia é, caso dê uma merda muito grande, eu vendo minhas ações, em 3 dias o dinheiro vai estar na conta, eu vou tentar vender, óbvio, menos que 20 mil reais dentro do mesmo mês, pra não pagar imposto de renda, pra não enriquecer o governo, e aí eu tento consertar essa cagada que deu com todo mês 20 mil reais. É a minha estratégia. Eu sei que é meio crazy. Velho. Faz sentido isso, velho? Tipo, pra quem tá começando agora, né? A gente tá falando mais pra quem tá começando. Não, então acho que não. Tem que ter uma reserva de emergência, porque o cara não vai saber qual ação ele deve vender, não vai saber apurar o lucro que ele teve, ou vai acabar extrapolando os 20 mil, caso tenha dado uma merda muito grande. E nem todo investidor tem mais de 20 milhões de reais como você tem, né, Pete? Tem que pensar nas pessoas mais simples também. Então, assim, você tá começando a investir com 5 mil reais, e aí acabou de entrar numa crise de 2008, né? Você vai resgatar no pior momento de todos? Não, quando o negócio aperta, normalmente você acaba vendendo muito mal, né? Acaba Muito vendendo mal. na mínima. Então, eu recomendo que as pessoas não façam o que eu faço. Façam o contrário. A gente tá junto aqui. Faça o contrário. A gente tá junto. Porra, Pete, me senti Incluído. Tamo junto, cara. Obrigado pela companhia. Caramba, cara. E acho que as pessoas, elas, inclusive, sempre compram. Sempre não, mas sempre talvez seja um pouco de presunção, mas assim, na maioria das vezes elas já compram errado, né? As pessoas, elas compram ações de uma forma gananciosa e elas ficam gananciosas quando o mercado acabou de subir e elas compram. E muitas vezes um dinheiro que elas não podem, né, destinar pra um prazo tão longo. E aí, de repente, a bolsa começa a cair depois, porque todo mundo compra de uma forma emocional, a bolsa começa a cair, porque eles compraram caro, a pessoa não tinha dinheiro guardado, só tem um lugar possível pra tirar, a bolsa. E aí potencializa com medo, as manchetes, tudo sangrando, o cara vai e vende no horário errado, né? Então... Te posso fazer uma pergunta totalmente leiga? Qual que é o tempo hábil pra começar a ter lucro com o que foi investido na bolsa? Tipo, eu investi lá meus únicos 5 mil reais, e aí deu um aperto, eu não vou segurar no aperto, eu não vou tirar, eu não vou fazer disso meu fundo de emergência. Eu vou me virar na vida aqui, não vou deixar lá. Qual que é o tempo que eu vou começar a ver isso dar lucro? Você consegue ter lucro em um curtíssimo prazo, você consegue ter um lucro numa semana, num mês ou em um ano. Mas o lucro mais fácil de se obter na bolsa é o lucro de longuíssimo prazo. Tô falando do lucro de 10 anos, tô falando do lucro de 20 anos. Estatisticamente aqui você tem um potencial de fato de multiplicar seu investimento por 10, por 20, por 50, por 100 vezes, ou até quem sabe mais, né? Mas é preciso um tempo de maturação, porque querer acertar o cu da mosca é quase impossível. Posso fazer uma pergunta? Eu posso citar uma empresa e de forma mais técnica, acho que vocês vão poder me ajudar muito. Eu pensei nisso como leigo. No ano passado, a Petrobras deu uma quebrada. E aí o preço dela na bolsa caiu. Quem comprou naquele momento pode se dar muito bem daqui 10, 20 anos, é isso? Eu sei que é um tiro no escuro, a gente não tem como prever o que vai acontecer com o Brasil daqui 10 anos. Mas se você pega uma empresa do tamanho da Petrobras, que quebrou naquele momento, mas tem tudo pra voltar a crescer, acho que seria um tiro, talvez um tiro certo. Me digam, senhores da economia. Senhores da economia. Bom, beleza. Vamos perguntar pro Little Genius. Posso então dar a minha opinião? É que Vocês não precisam ficar perguntando se vocês podem. Vocês podem sair dando aqui. Não, beleza. Sai dando aí. Pra mim, na realidade, eu vou sair dando aqui pra todo mundo. Ai, caralho. Mas aí, que na realidade, o problema da Petrobras é porque ela é estatal. É uma empresa boa, você vê, ela tem um case interessante, aí a única forte brasileira na questão de petróleo e tal. Você vê, ela tem uma estrutura, o problema é uma empresa gerada pelo Estado. O que aconteceu com a Petrobras, você vê, foi por causa em si do governo, né? Você pega, tem os repasses e tal, é uma má administração, é uma galera que entra lá e não entra pela competência, entra mais pelo fato de ter a camaradagem, ser indicado por político. Então, aquela empresa, você olha o business dela, é um business legal, é um business onde ela tem uma presença muito boa. O problema é que você não consegue confiar no interno. Se você não consegue confiar em quem faz a gestão da empresa, você fica numa situação complicada, né? Porque, beleza, a gente pode pensar em longo prazo, mas, tipo, daqui 5, 10 anos, como vai ser a Petrobras, né? Você tem que ver, daqui a 4 e 4 anos, o governo tá trocando. Então, tipo, é um case complicado de se olhar. É um risco que, não é só do business, né? É da própria como a forma que a empresa é estruturada. Nenhum de vocês pensou nisso que eu falei aqui, nenhum de vocês foi por esse lado. Ninguém viu, tipo, a ação caindo e falou, vou lá. Eu não pensei, não.
Em parte por ser estatal e em parte porque eu acho que a tecnologia ela evolui muito rápido. Então a nossa dependência do petróleo tende, no longuíssimo prazo, como o Primo Rico disse, acho que daqui a 10, 15 anos a gente vai ser independente do petróleo. Vão existir novas tecnologias e outra. A maior parte da oferta de petróleo tá embaixo do solo de uns caras muito loucos, dos caras da Arábia Saudita e tal. Então, se esses caras decidirem desovar muito petróleo ou parar de produzir petróleo, você tá na mão do cara, entendeu? Não é um business que tá na sua mão, como de outras empresas que eu gosto muito mais do que Petrobras. E se eu não me engano, teve algumas empresas que anunciaram que daqui a uns anos vão parar de fazer carro com combustão e daqui a pouco vai ser só carro elétrico. E, gente, eu sou o Kaique Editor. Do nada, alguém pegou o microfone aqui. Mas tudo bem, esse é o Kaique Editor. Eu tô aqui gravando eles Ele popa do nada no meio dos vídeos que ele põe no YouTube. E resolvi falar, porque eu acho importante. Cara. Agora, tem pontos importantes aqui. A era da pedra, ela não acabou por falta de pedra, tá? A era do petróleo não vai acabar por falta de petróleo, né? Só que a gente não pensa nisso. A gente acha que não, que isso aqui é uma estrutura perene ainda, que vai demorar muito para que isso aconteça, se é que vai acontecer. E a gente, quando começa a investir em ações, comete um erro básico. Todo mundo, por falta de conhecimento, estudo e discernimento, talvez de vontade também de estudar e disciplina, as pessoas começam a investir em blue chips, grandes empresas. Só que as grandes empresas nunca foram sinônimo de segurança no mercado financeiro. Pelo contrário, os dinossauros foram os primeiros a serem extintos, entende? Então, assim, empresas grandes não significam nem representam solidez nenhuma, né? O que representa solidez é a estrutura de lucro constante, um crescimento constante, estar situado em um nicho perene que tem um potencial de crescimento, que tem um upside e uma boa gestão que muitas vezes não depende do governo, porque historicamente empresas que dependem do governo não costumam funcionar a longo prazo e não é onde eu confiarei meu dinheiro. É importante citar também que existem os outros casos de empresas grandes, mas que não conseguem manter a constância também, que é o caso hoje que a gente vê, por exemplo, com a Cielo. Era uma empresa que apresentava bons fundamentos, era um market share de 55% do mercado, tinha um monopólio antes com a Visa e tal, então ela tinha um baque, mas depois o mercado mudou, soluções de pagamentos mudaram, agora a gente tá meio que vendo uma certa revolução no mercado e ela não tá conseguindo acompanhar. Ainda tá patinando assim, a gente tem aquelas coisas, mas o custo ainda da empresa é alto e tal, e a gente fica nessa, né? Não só também pela forma como as empresas lidam com os negócios delas, mas como a forma como os negócios delas mudam e elas precisam acompanhar. Então, no caso da Cielo, como o próprio exemplo, é aquele gigante que era gigante, tinha aquele fundamento, mas com o tempo, como o mercado foi mudando, ela foi enfraquecendo também. Exato. E cara, assim, a gente, conforme a empresa vai crescendo, vai ficando cada vez mais difícil de ela mudar a direção, né? Então, acho que uma das maiores qualidades do bom investidor é a adaptabilidade. Então, é você admitir que errou, por exemplo, é você ter humildade intelectual pra isso, ou você entender que o mercado que tá vindo pra cá não tá mais indo pra cá, agora ele tá indo pra lá. E quando você pega uma empresa gigantesca, ela mudar o rumo é muito difícil, né? Hoje você pega umas fintechs que do nada mudam da noite pro dia e aceleram nessa direção, isso é bom. Agora você pega uma empresa com uma estrutura de 100 mil funcionários, cara, qualquer processo que mude é absurdo. Então você pega uma Cielo, quanto mais ela cresce, mais ela começa a ficar exposta a esse tipo de coisa. Então ela ganha escala, mas ela perde nesse quesito. Então eu nunca esqueço quando eu tava com o Barsi, porra, é um investidor bilionário, né? Eu gravei um vídeo com ele que ele tava, tem um quadro que eu gosto muito que é Rumo ao Milhão, e eu mostrei minha carteira pra ele, e ele me marcou muito, até falei hoje pro pitch no carro, o Barsi falou assim, cara, você tá investindo errado. Eu falei, porra, como assim eu tô investindo errado, Barsi? E aí ele falou assim, essas ações de Itaú que você tem, qual é a chance de elas multiplicarem por 100? Eu falei, cara, realmente, acho que não existe uma chance do Itaú multiplicar por 100 o tamanho dele. Pega uma Amazon, que é uma baita empresa, qual é a chance da Amazon multiplicar por 20? Sei lá. Qual que é a chance do Google multiplicar por 20 ou por 100, né? Ou o Facebook, ou sei lá, uma Petrobras, digamos assim. Então, o tamanho da empresa, ela joga ao favor até um certo ponto, mas depois começa a atrapalhar um pouco também, né? Fica muito pesada a estrutura, né? É mais fácil você mudar a rota no jet ski do que num navio transatlântico. Exato. Se for bater, você vai bater de qualquer jeito, se tiver muito grande. Então, inclusive, que é essa fala do Barsi, que eu tinha até separado aqui no meu roteirinho, porque é também uma dica pro pequeno investidor, porque muito pequeno investidor acaba olhando para as empresas grandes, por exemplo, Itaúsa, e fica olhando no dividendo. Só que pro dividendo começar mesmo a fazer o cara ter uma geração de carteira interessante, para ele ter o crescimento de patrimônio, vai demorar às vezes muito tempo. Pro cara que tem 100, 200 reais, já começar numa estratégia de eu ficar olhando para empresas que já são grandes, tem um crescimento mais difícil, né, para multiplicar e tal, é mais difícil, mas que repassam grandes dividendos, tipo, mesmo assim, às vezes não faz tanto sentido. Então pro cara que tem 100 reais, 5
R$5.000, R$1.000 pra investir, às vezes é mais interessante olhar para as empresas que têm um maior potencial de crescimento do que aquelas que têm um maior potencial de repasse de dividendos. É muito a minha filosofia de investidor, assim, eu gosto, você olhar pra minha carteira hoje, tem lá Banco Inter, tem Senior Solution, não são empresas que distribuem lucros absurdos, mas são empresas que crescem a ritmos absurdos. E falando dessas empresas, eu acho que tem um erro comum que os investidores cometem também, que é olhar pra aquelas empresas modinha. Você já viu os investidores olhando pra ações modinha no mercado, Pete? É o que mais tem, né, cara? Nossa, direto me perguntam e eu já chego na voadora. Eu tipo, mano, você tá comprando... O que a empresa faz? Como é que ela ganha dinheiro? O cara não sabe. Manda uma modinha aí que aconteceu aí recentemente. Putz. Tipo, Forjas Taurus. Tá Forjas Taurus, eu acho que é a maior. Não, vai andar todo mundo armado, vai virar um GTA. Eu respondi pro cara, você acha que vai virar GTA o Brasil? Filho da puta? E aí o cara comprou sem saber o porquê. Eu gosto muito de me colocar no lugar do cliente. E eu tenho um amigo que é policial. E aí eu falei, cara, o que você acha de Taurus e tal? Ele falou, cara, é uma das piores armas que tem. Tipo, a gente tem medo de que eles andam com a arma, tipo, enfiada no saco aqui, quando eles estão dirigindo, pra se acontecer alguma coisa, ele tira a arma do saco e atira no bandido. Ele falou, cara, e os policiais que tem Taurus não colocam, não andam com a arma no saco com medo de disparar no brioco, entendeu? Que é aqui isso, no meio. cara? Então eu falei, cara, eu não vou comprar Deve doer, mas é uma forma de vasectomia muito rápida, muito, né? E pra remendar é tranquilo também. Facinho. Então assim, não vai em modinhas e vai em empresas que, se possível, você possa saber se ela presta um bom serviço. Porque nenhuma empresa que presta um serviço bosta vai ser perene, entendeu? Que é o que eu penso de Fleury, por exemplo. Você vai lá no Fleury, é um laboratório muito acima dos outros laboratórios. Então é uma ação que eu tenho e que eu gosto muito, porque eu já me coloquei no lugar do cliente, eu sei que eu vou muito provavelmente ter uma fidelidade com o Fleury o maior tempo possível. E é um tipo de serviço que todo mundo precisa o tempo todo. Todo mundo fazendo exame. Sim. Não vai ter, acho que diferente da bola fora que eu dei aqui com o gosto da Petrobras, que pode ser que o petróleo deixe de ser o laboratório, todo mundo precisa o tempo todo, né? Sim. Ninguém quer morrer, né? Tem um detalhe que eu acho que é muito importante, que às vezes as pessoas não olham. Que fica nessa coisa de, bolsa tá subindo e tal, Bolsonaro, vamos lá em Forja Taurus, não sei o quê. Mas aí, enquanto a galera tá comprando, a controladora tá vendendo as ações. Então você fica meio, o dono caindo fora. Como assim, né? Se tem um monte de gente acreditando, entre aspas, na empresa, enquanto a controladora tá se desfazendo um pouquinho das ações. Então, assim, não é tão simples, né? Não é só porque o Bolsonaro tá lá e o Ibovespa tá subindo que, a Forja Taurus é do caralho. Não. Não é. É só ver, como o Pete falou mesmo, se a gente olha o produto dos caras, complicado. A própria galera que usa não confia. A controladora tá se desfazendo das ações. A dívida dos caras tá terrível ao ponto deles terem que justificar a venda de ação falando que precisa captar dinheiro. Então, tipo... No tocante da família brasileira, você tá certo, tá ok? E é foda, isso aí começou a entrar como um dos meus princípios de decisão de investimentos, que é o seguinte, eu tenho um princípio de vida que é o skin the game, é o pele em risco. Então, eu acredito que na prática a teoria é sempre outra, né? E quando você tá falando de ações, as pessoas investem em empresas que os executivos não têm skin the game. Então, se os caras têm uma cagada fenomenal, na maioria das vezes vão ser demitidos. Então, quando eu invisto em Senior Solution, por exemplo, eu vejo que o CEO lá tem mais de 10% da posição acionária de Senior Solution. Então, eu penso o seguinte, o cara está alinhado com os meus objetivos, né? Então eu me sinto muito mais seguro quando eu coloco dinheiro assim. Agora, se você vai colocar dinheiro numa Petrobras, em que os executivos não têm skin da game, cara, pode até ser que o cara queira que tudo dê certo, mas a decisão que ele tomaria pro dinheiro dele não é a mesma que a sua, porque os dois não estão mirando na mesma direção. A estrutura de incentivos é diferente, né? Quando o cara tá com o cu in the game... Cu in the game. Cu in the game, aí o bagulho fica louco. E agora, e os caras que tomam decisão baseada em achismo, sabe? Aliás, eu já passei muito por isso, que eu tinha um escritório de investimentos, né? Eu tive mais de 5 mil investidores na época. E aí o cara fala assim, vamos comprar tal ação? Eu falo, por quê? Ele falou, porque já caiu muito. Já ouviu isso? Já ouvi, cara. Já ouvi e costuma dar muito errado, né, velho? A primeira pergunta que você tem que fazer é como é que essa bagaça ganha dinheiro? Porque se o cara que faz um negócio desse, comprar apenas pela cotação, é óbvio que cotação é importante, mas apenas a cotação, não vai durar meio ano, esse cara. Vai durar meio ano. Inclusive, um princípio que a gente utiliza no Primo. Nunca compre preço, sempre compre valor, né? Sim, exatamente. E aí eu vejo os caras,
sempre fazendo erros muito comuns de achismos do tipo, eu tô comprando isso porque eu vi no jornal que é uma boa empresa, ou porque eu vi que anunciou um lucro recorde, sabe? Sai assim na Infomoney. Tal empresa anunciou um lucro recorde de 84 milhões de reais. E aí todo mundo começa a achar que é o momento de comprar. Cara, não é, na verdade já foi esse momento, né? A empresa tá anunciando algo que o mercado provavelmente já precificou, né? No mercado as pessoas compram muito o futuro, o que eles esperam que vai acontecer com a empresa e não o passado, né? Por mais que muitas vezes as pessoas projetem errado o futuro, elas estão olhando pro futuro, né? Somos futurólogos, mesmo que erremos a maioria das vezes. Agora, que outros achismos aí que tem, que a galera acaba assumindo e utilizando como parâmetro para tomar decisão que talvez vocês já tenham ouvido, visto por aí, ou até que você já tenha usado para tomar decisão, tipo, o banco é mais seguro porque, sei lá, porque tem agência. Porque você não conhece dono de banco pobre. Pode ser. Essa frase eu já ouvi muito na vida. Você não vê um dono de... Sempre são todos ricos. Pô, mas ele não é pobre porque você fica pobre, né, velho? Investindo lá. Exato, em cima de você. Tem achismos aí que já ouviram? Cara, eu posso até voltar no caso da Forjas Taurus, porque acho que ele é um ótimo exemplo, porque ele não é só um case de manada, né? Como é também um case de viés de confirmação, que é um negócio de achismo, que é o cara que Bolsonaro foi eleito, vai falar, pô, não, é a hora e tal, não sei o quê. E aí sai qualquer coisa relacionando Bolsonaro e Bovespa, principalmente agora, né? Porque agora o Bovespa tá quebrando cada vez mais os picos. Aí a galera olha qualquer coisa e fala, não, é agora, ó, tá vendo? Saiu a notícia aqui, ó, é Forjas Taurus, cara, certeza, vai dar certo, não sei o quê. E fica nessa, é aquele viés da confirmação, né? Que se por acaso os primos, e até pra explicar também pro Bernardo, o que é o cara que quando ele tá com alguma convicção, alguma coisa na cabeça, ele ignora tudo que diz o contrário e sempre vai naquilo. É só ouvir a opinião que confirma o que ele só ouve a opinião que confirma o que ele acredita. Então é o cara que às vezes ele vê uma coisa por exemplo, que a Forjas Taurus tá vendendo, a controladora tá vendendo ações, e ele fala, não, mas ó, vou ver se tá subindo aqui, isso aqui não tem nada a ver, tem que ver isso aqui, o ser humano teimoso tem essa tendência, né? Você pode dar 10 argumentos coerentes pra ele sobre um assunto X, se você der um argumento que vai de acordo com o que ele tá pensando, a teimosia dele fala, não, vou pegar esse argumento aqui. Aqueles 10 eu não tô nem aí pra que eu ouvir. Exatamente. É errado. Agora, será que o caso de OGX não foi também uma compra baseada em achismo aí, meu? Um achismo de que o PowerPoint do cara era sinistro? O que vocês acham? Acho que ele era um puta vendedor de sonho, né? Só que empresas, elas precisam de realização, de trabalho mesmo, efetivo. Vender sonho eu também consigo fazer um PowerPoint muito da hora e falar, investe no canal Pitch Money porque é da hora. E posso ser um cara que nunca, sei lá, que não manjo nada de YouTube. Porque a minha percepção sobre o Ike Batista é que o conhecimento dele era muito raso, assim, pra ele estar vendendo aquela ideia. E falar que tinha zilhões de barris embaixo dele. Muito estranho, acho que ele foi meteórico, né? Assim, o caso dele. Pô, de repente, o mercado começou a subir de uma forma sinistra, assim, a OGX começou a bombar. A OGX era mais negociada que Petrobras, assim, em muitos períodos. E todo mundo falando assim, tipo, eu tenho dinheiro na OGX, tô ganhando muita grana. O cara do lado, ele ficava puto e mal e chateado porque ele não aproveitou essa oportunidade, né? Entre aspas. E aí, todo mundo começava a ganhar dinheiro e ninguém mais sabia por que tava comprando, entrou feito manada e caralho, tá todo mundo ficando rico de repente, cara. Pá, da noite pro dia. Eu lembro que eu comecei a trabalhar nessa época de OGX, né? Trabalhar no mercado financeiro. E de repente começou a cair, ninguém tava entendendo nada também. E aí é o que acontece sempre. As pessoas compram o ruído, né? E esquecem de olhar pro sinal, né? Enquanto que o correto é você analisar fatos, números, né? No caso da OGX, porque eles passaram uma boa parte do tempo sem produzir um barril. Era tudo promessa. Falando, não, temos aqui todo de barril, produzir e tal. E aí demorou pra ter a produção. Quando teve, foi abaixo do esperado. E ainda a empresa e ainda seguindo um pouquinho até depois quebrar do nada, né? E ter todas aquelas complicações. Mas é importante falar isso porque, no caso, era como ruído mesmo. Os caras falavam que tinha poder pra produzir, mas passaram um bom tempo da empresa só como promessa, porque não tinha um barril produzido no começo. Só como promessa. E tem outro achismo também, que esse daqui marcou muito a minha história, que foi o achismo de Mundial. Pô, as ações de Mundial. Esse daqui, vocês já ouviram isso daqui, não? Já, do nada deu um... Cara, Mundial foi uma coisa incrível. Olha essa história. Eu conheço um clube que comprou uma ação de 51 que não existe. Pô, não vem que você papo aí, cara. Primo, foi mal. Não, na verdade não foi engraçado. Eu retiro mesmo. Retiro essa risada aqui. Eu tô um pouco lerdo hoje. E aí, cara, o que aconteceu? De repente, nunca ninguém tinha ouvido
ouvido falar em ações de Mundial. O ticker dessa ação era MNDL4, né? E, de repente, os clientes começaram a falar de Mundial na época. E as ações começaram a subir. Aí eu não lembro qual dia que era, mas, pô, as ações subiram 25% no dia. Caraca. Aí no outro dia subiu mais 25%. Pô, mas como assim? Aí no outro dia sobe mais 30%. No outro dia subiu mais 100%. No outro dia subiu mais 10%. E aí começou a gerar uma parada que todos os holofotes do Brasil estavam pra esse movimento. E aí todo mundo falava assim, poxa, eu acho que agora não vai subir de novo. No outro dia, pum, a ação subia lá mais 20%. Aí todo mundo fala, não, agora já deu, mais 20%. E aí a galera começou a aceitar a ideia de que nunca vai cair esse ativo. E aí a galera começou a comprar também. Aí comprava, resgatava no outro dia. Comprava, resgatava no outro dia. E todo mundo começou a ganhar muito dinheiro. Só que aí eu fui atrás, cara. Aí eu falei, pô, que porra que é essa empresa de Mundial? Aí entrei lá no site, fui ver. Mundial era uma empresa que vendia alicate, velho. Alicate de unha, sabe? E não tinha um faturamento nem próximo. Não tinha nada a ver com o que estava acontecendo no mercado. Mundial chegou a ser negociado, se eu não me engano, próximo do volume de Petrobras ali naquele período. Um volume absurdo. E aí, de repente, da noite pro dia, em 2 dias, caiu acho que 98%. Caraca. Assim, uma compra totalmente baseada em achismo, sem fundamento nenhum e apostando numa puta empresa de alicate. Agora, e que outros erros aí que o investidor comete quando vai começar a investir em renda variável? E pra situar, a gente tá num momento em que bolsa tá bombando, né? Bolsa tá batendo recordes históricos. Tá todo mundo falando que é o ano da bolsa. Tá todo mundo falando que quem não investe em bolsa não vai pegar esse grande movimento, esse grande ciclo. A gente tem muitas ações realmente baratas em termos de lucro. E qual que é o erro ou os erros que vocês veem as pessoas cometendo hoje potencialmente? Cara, eu acho que um legal até de comentar é o quesito da dica quente. Dica quente. Que é o cara que vê essas coisas, vê o Ibovespa e tal, ele tem o dinheiro ali no CDB dele e fala, pô, eu devia entrar. Eu devia entrar na bolsa. Só que aí ele não busca o conhecimento, né? Ele busca sempre, na realidade, a dica quente. Então ele vai chegar lá pro cara, pro Pitch Money e falar, pô, e aí, qual ação é? Tudo bem que o Pitch Money eu confio que ele vai dar uma boa indicação, mas tem a galera que, né... Fala, vamos tradar. Vamos lá, qual ação que você acha que vai ser boa aí pra Explosão 2019 e tal? Vai ser legal, né, e tal, pô, qualquer ação aí fica nessa dica quente, o cara nunca busca o conhecimento, nunca busca entender como é a empresa, qual é a empresa que ele vai estar investindo, nem nada, é sempre se baseando na opinião, o analista X falou isso, o trader lá também falou que essa ação tava do Terceirizar a decisão de investimentos faz sentido? Pra mim não, cara. Pra mim não faz, porque é aquilo que você falou, é muito mais fácil você mudar a rota, caso você erre, e aprender com seus erros, do que terceirizar e o cara também vai cometer alguns erros. Só que você não consegue corrigir o erro dos caras, mas o seu você consegue. Então eu penso assim, por isso que eu prefiro errar e falar, putz, essa empresa não é tão boa quanto eu pensava, então eu vou parar de aportar nela, vou aportar em outra, porque eu nunca vendi uma ação. Eu deixo ela em stand-by, caso eu deixe de gostar dela o tanto que eu gostava, e vou comprando outras que eu gosto mais. E eu acho que um erro muito comum é as pessoas falarem de bolsa, a bolsa tá batendo recorde, e não entender que ali dentro são negociadas empresas, mais de 400 empresas. Então, a galera ouve no Jornal Nacional, a bolsa subiu, pico histórico, e não entende que ele vai ter que escolher dentro daquele índice Bovespa, de ações que estão fora do índice, ele vai ter que escolher quais empresas ele quer se associar. E tem ações que não estão batendo topos históricos de empresas maravilhosas. E isso, poucas pessoas falam disso. O que você aposta hoje aí, Pete? Como que tá a sua carteira, cara? O meu último aporte, que foi um aporte relativamente grande, foi inteiro em Fleury, uma empresa excelente, que caiu 20% em 12 meses. Explica pra gente aí o seu case aí de Fleury, cara. Conta aí. Tem a percepção do cliente, que eu falei antes, que eu acho muito boa. A velocidade de expansão do Fleury é muito foda. Toda vez que você abre um relatório trimestral, você vê que eles abriram 35 novos laboratórios. E, tipo, em locais que não tinham acesso a esse tipo de coisa, tipo Norte, Nordeste, que a gente fica aqui no Sudeste e acha que o Brasil é isso aqui. E não é, né? Fora do Sudeste também tem muita gente com grana. Eu acho que ele tem pra onde crescer. É uma empresa super bem administrada e tá na fronteira da medicina, né? O Fleury, eu acho que atualmente é o único laboratório que faz medicina de precisão. Então o cara lê o seu gene, deve ser caro pra caceta, nem orcei, mas deve ser caro. O cara lê o seu gene, faz uma decodificação do seu código genético e te fala quais doenças você tá mais propenso a ter e qual é o que você pode fazer pra se precaver. É o que eu falei antes, ninguém quer morrer, então eu acho que a demanda por Fleury infinita, você tinha falado nisso. Ele ganha dinheiro nas consultas, né? Vende as consultas os exames. Legal. Pô, muito massa. E eu queria perguntar pra vocês,
fundo de ações, você acha que é terceirizar também uma decisão para um gestor ou você acha que é melhor do que seguir uma dica quente? Cara, vamos lá. Com certeza, você investir num fundo de investimentos é terceirizar uma decisão, né? Não é você que está tomando a decisão. Sua decisão foi escolher o gestor. Mas veja só, eu fiz um estudo uma vez sobre a carteira do Warren Buffett, que é um dos maiores investidores, se não for o maior investidor da história. E quando ele começou, há 52 anos atrás, a investir, né? Pelo menos é desde quando a gente tem registros da carteira dele de investimentos. Se você tivesse investido $100 naquela época, hoje você teria $1.300.000 e poucos mil. Com $100, a gente teria $1.300.000 e pouco. Só que se esse investimento fosse feito na carteira do Buffett e essa carteira fosse um fundo que cobrasse taxa de administração e performance, como os fundos brasileiros, você teria $100 transformados em $190 mil. É uma diferença gigantesca, de $1.300.000 para 190 e poucos. A questão é, você talvez não teria investido igual Warren Buffett, isso é bem provável. Mas ao mesmo tempo, as taxas no longo prazo são muito pesadas. Cara, e acho que a gente tem que fugir de taxa o máximo possível, porque se um fundo cobra 2% de administração, é 2% esse ano, 2% no outro ano, 2% no outro, e isso daqui vai escalando, sempre sobre o seu patrimônio, né? Então, eu sou da filosofia de que faz mais sentido investir diretamente nas ações. E eu acho que o grande diferencial do investidor não é necessariamente o conhecimento técnico dele, é o mindset do bom investidor. Então, não acho que faz sentido para a maioria dos investidores investir em fundo, porém acho que faz parte do processo de aprendizado. Então, o que eu recomendo para quem quer começar a investir em ação é, primeiro começar a simular, depois você investir em um fundo, depois você comprar um ETF e depois começar a comprar suas ações diretamente, para que você possa aprender várias fases aqui, vários estágios, né, no mercado de ações. É isso, maravilhoso. Só, na verdade, eu até queria... Primo rico, né? Pra quem não conhece aí. E eu até queria aproveitar também pra até falar, a gente tava conversando um pouquinho sobre Bovespa e tal, e entrando nessa coisa de administração de carteira, eu até queria também dar uma opinião minha sobre isso, que é o caso que, assim, até na questão quando a gente fala de ETF, eu particularmente não gosto muito, justamente por conta dessa coisa de terceirizar, né? Porque o ETF, ele na realidade replica um índice, né? Ele não é um negócio que Explica o que é o ETF aí, Hugo. Isso, que é o ETF, Exchange Traded Funds, né? Que são, na verdade, fundos que são negociados na bolsa, mas que replicam, né, algum índice. Tem o BOVA11, por exemplo, que ele vai acompanhando mais ou menos a carteira do Ibovespa. E, seguindo nessa linha também, o ETF é legal pro pequeno investidor, né? Porque, você entra na bolsa e ainda não sabe muita coisa, como ele acompanha um índice, acompanha as ações ali, você tem uma segurança, né? Você não tem um trabalho de ficar olhando as ações e tal. É legal por conta disso, mas peca também que é aquela coisa, você não consegue escolher, né? Basicamente, é de certa forma que você estivesse escolhendo um outro tipo de carteira, né? Você não tá escolhendo realmente as ações ali. E aí, com o índice, até aquela coisa que o Pete chegou a falar, mas eu acho que é importante frisar, que é quando a gente faz um investimento no índice, por exemplo, no BOVA11 mesmo, que replica o Ibovespa, ele tá pegando muitas ações. Só que ações que performam bem e ações também que performam mal. Nem todas as ações do Ibovespa performam bem. Então, na verdade, o que você tá pegando é a média entre boas e más empresas, né? Você pega ali boas empresas e tal, pra ele chegar na média, dá um rendimento X ali, beleza, deu ali. Só que se você tem a capacidade de escolher só as melhores empresas e excluir as ruins do portfólio, por que você não faria isso? Então, eu gosto dessa ideia de ter a própria carteira também por causa disso. Que aí a gente tem a opção na nossa mão de escolher as boas empresas e se a gente erra, tem a opção de contornar também e né, fazendo um jogo do progresso mesmo. Ações também não é aquela coisa de você só sair acertando. Às vezes você perdeu o dinheiro ali, é parte do processo, até pro pequeno investidor mesmo. Cara, não tem problema. Isso vai te ensinar boas coisas, né? A gente mesmo, o Thiago já errou bastante na bolsa, eu também às vezes erro, assim, todo mundo erra. E o aprendizado desse tipo de fracasso ajuda também muito quem é o pequeno investidor. Sim. Então acho bacana você ter essa experiência também, nem às vezes, não exatamente não se preocupar com o fracasso, mas ver ele como uma forma de aprendizado também, porque isso vai fazer muito sentido também a longo prazo pra você. Verdade. Eu queria levantar uma bandeira de um ETF aqui. Toda vez que eu vejo o Pete com o microfone, eu não sei se ele quer falar ou não, velho. Vamos criar uma regra, mano. Como é que funciona? Quando você tiver com o microfone, eu sei que você quer falar.
Ele fica com o microfone assim, eu fico olhando pra ele, tipo assim, esperando ele falar. E aí ele olha pra mim, tipo, e aí, você vai falar? Eu falo, caralho. Eu tô sensualizando com você. Você tá só sensualizando, entendi, velho. Eu queria levantar a bandeira do ETF que eu tenho, que é o IVVB11. É um ETF que replica o índice americano. Então, não dá pra você falar ETF de forma geral. Você tem que entender qual que é o ETF. E nesse ETF você tem Microsoft, Google, Apple, Berkshire Hathaway, do Warren Buffett e mais uma caralhada de empresas. E eu gosto muito dessa composição, desse índice, justamente por ter várias empresas de tecnologia ali envolvidas. As que têm a maior peso são de tecnologia. Então, eu me identifiquei com esse ETF. Mas é importante você saber o que tem, pelo menos, dentro do ETF. Com certeza o ETF lá, um ETF que se expõe a ações dos Estados Unidos é muito menos poluído do que um ETF no Brasil. Mas ainda assim, ele é uma política de investimentos passiva, né? Então, dificilmente, ele nunca vai bater um índice, porque o objetivo dele é replicar o índice. E não que isso esteja ruim, porque o que eu vejo as pessoas falando? Mas eu não tenho tempo pra analisar, né? Pra escolher uma boa empresa. E quem sou eu pra escolher uma puta empresa, uma boa ação? É melhor eu delegar isso pra fundos de investimentos. E se você for pensar sobre essa ótica, por que será que a maioria dos fundos, né? E segundo o livro do Investidor Inteligente, a gente tá falando de mais de 90% dos fundos, perdem pra bolsa. Por que os fundos acontecem? Por que os fundos fazem isso, né? Então, quando a gente tá falando de escolher um bom fundo, não é tão simples assim. Então, escolher um bom gestor é quase tão difícil quanto escolher uma boa empresa, né? Então, escolher o Warren Buffett como gestor, escolher o Stuberg como gestor, escolher o Breda na época que, ele pegou toda essa alta, é muito difícil. É tão difícil quanto escolher uma boa ação. Por isso que eu acabo sendo adepto de, escolha você mesmo suas ações, né? Mas se você não quiser ter a mínima preocupação, compra um fundo passivo, né? Que pode ser um ETF, que com certeza a chance de você ter um rendimento acima da bolsa é grande no longo prazo, né? Tem até apostas milionárias que o Warren Buffett fez com o mercado, dizendo que, cara, eu duvido, pode escolher 5 hedge funds aí que eles não vão render mais que os fundos passivos que eu escolher. E, inclusive, ele ganhou a aposta, né? Importante frisar que ele fez realmente a aposta, ganhou R$1 milhão, porque realmente nenhum fundo hedge bateu o S&P, né? Que ele tinha feito a aposta. Inclusive, só fazendo um disclosure, né, pra galera entender que Henrique Breda é o gestor da Alaska Black, né? Acho que a gente não chegou a comentar isso, mas talvez a galera fique meio perdida. Vai gravar um vídeo conosco, hein? Opa! É o que ele prometeu. Agora vamos ver. Agora, eu vejo também um grande erro que as pessoas cometem, que o mercado tá bombando. Agora é o momento de trazer muito investidor novo pra bolsa. É isso que acontece. O mercado tá bombando, que rendimento, eu não aproveitei, mas será que vai subir mais? Eu vou investir. E aí o horizonte de tempo da pessoa não está alinhado com o horizonte de tempo, de maturação de uma empresa em crescimento. Então o cara vai investir em ações, ele olha pro curto prazo. Então isso aqui é um erro absurdo. As pessoas precisam olhar muitas vezes pro longo prazo quando vão investir. E vocês veem isso aqui acontecendo muito também? Esse erro de horizonte de tempo, pessoas acabam investindo pro curto prazo e por isso muitas vezes perdem dinheiro. O que vocês acham? Eu acho que é o que mais acontece, cara. Porque sempre que me perguntam, qual ação que você gosta? Sei lá, Fleury, vai, que eu já tinha falado. Tá, mas e aí eu vendo quando? Aí eu falo, não, você não tá entendendo. Você não vende. Você tá comprando uma fatia de uma empresa top. Se você acha que é top, igual eu acho que é top, você mete o buy and foda-se. Você compra e mete o foda-se. Deixa a empresa lá trabalhar e te pagar os dividendos. Você pode reaplicar os dividendos tanto nela quanto em qualquer outra empresa. Enfim, mas não é pra vender, mano. Enquanto você gostar da empresa, você fica com ela lá em portfólio. O Pitch Money tá falando aqui do buy and foda-se, porque tem uma estratégia no mercado financeiro que é o buy and hold, né? Então é quando você compra uma ação e hold, segura essa ação no longo prazo, né? Só que o buy and foda-se é tipo, você compra e esquece. Foda-se, você vai fazer com ela. Usando essa política do buy and foda-se, né? Tem o 10-year challenge que tá rolando aí, das fotos 10 anos antes e depois ali. E o Hugo levantou ontem uns números bem interessantes. Ele fez o 10-year challenge de 3 empresas, Ambev, Itaúsa e a B2W, ok? A Ambev, há 10 anos atrás, ela estava valendo 55 bilhões de reais, tá? E 10 anos depois, hoje, a Ambev tá valendo 280 bilhões de reais. Que é um case pro buy and foda-se aí do Pitch Money. E... se depender da demanda por Ambev, tô dentro. Eu sei que você não toma Ambev, não, cara. Inclusive, parte desse lucro é culpa o meu dividendo vem diferenciado lá. Você pode ver, vem discriminado. Né? É o sócio executivo, né, cara? Ele investe, mas tem retorno. Compra um produto. Tem ações de Itaúsa também, que há 10 anos atrás valiam 34 bilhões e hoje valem 112 bilhões. E a B2W, você tem Itaúsa, né, Pete? Tenho. É a minha principal posição. Principal posição. E B2W, ela valia 2,6 bilhões e hoje vale 21 bilhões de reais. 700% de rendimento, mais um ponto pro buy
and foda-se. Agora, eu vou falar do maior erro, cara, que, na minha opinião, assim, atrapalha o desenvolvimento de renda variável, atrapalha o investidor, faz as pessoas perderem dinheiro, que é o cara que acha que vai ficar milionário com R$100, velho. Eu já passei por isso. Eu queria saber se já aconteceu com vocês e se já aconteceu com você também, Bernardo. Você já achou que você podia transformar R$100 em 1 milhão, cara, ou não? Não. Nunca tive esse... Nunca teve essa coisa? Não, eu sempre vi desde cedo, assim, eu vi uma frase, eu não vou saber nem te dizer quem foi, talvez eu possa dizer, assim, quando eu tô com a camisa do Homem-Aranha, eu posso te falar, foi o Tio Ben. E aí essa frase ficou, que foi depois que ele falou, grandes poderes, grandes responsabilidades. Aí também veio uma outra frase que eu ouvi uma vez, cara. Ela pode ter sido um ex-patrão meu, mas é muito sério, é sério. Eu vou sério agora. Eu gosto do contexto que ele coloca as coisas. Ganha dinheiro quem tem dinheiro. Faz dinheiro quem tem dinheiro. Se você não tem dinheiro, você não faz dinheiro. Não adianta se iludir. Aí depois de muitos anos, assim, eu fui começando a entender como é que é isso. Tem muito a ver com o lance de ter um fundo emergencial. Você tem um valor X, você investe, quando você precisa, você acaba tirando de onde não é pra tirar. Isso, o pequeno empresário, o cara que monta uma padaria no bairro, ele se ferra nisso. E aí eu meio que desde cedo aprendi isso. Se você não tem grana, não se mete a fazer o que não é pra fazer, cara. Segura sua onda. Gostei do contexto. Mas eu acho que isso daí de quem tem grana faz grana e quem não tem, cada vez tem menos, né? Acho que daqui é uma realidade na maioria das vezes, porque quando você tem grana, os juros trabalham pra você, né? Então você tem muito dinheiro, você tem cada vez mais dinheiro pra você aplicar. E quando você não tem grana, os juros trabalham contra você. Você tá endividado, o cara ligou lá na rádio hoje. Se ele não pagar aquilo lá, ele tá ferrado. O que eu acho que as pessoas, elas acabam não fazendo, é o lance da pressa mesmo. Elas acabam não guardando pra ter um valor X e poder investir. Elas querem começar, tipo, muito rápido. É onde o cara investe pouco. O cara não tem a paciência, tipo, é pobre, você não tem dinheiro pra investir. Ok, trabalha 5, 10 anos numa empresa, cria-se um fundo, você vai sair de lá um dia, você vai ter um fundo de garantia, você vai ter um dinheiro. Quando você tiver esse dinheiro na mão, é hora de você investir. Não durante aquele tempo que você tá preso na empresa. Que se você tá preso na empresa, você investe pouco dinheiro, você perde dinheiro, você entra em dívida, você nunca consegue sair daquela empresa pra catar aquele dinheiro e investir. Quando você sai pra pagar a dívida que você criou investindo errado. Eu só acho que vale a pena ressaltar que, por mais que isso daqui influencie o seu resultado no futuro, né, ter dinheiro, te faz ter mais dinheiro, etc., isso não determina nada, né, porque no meu caso, quando eu tinha 18 anos, eu quebrei, né, com um pouco que eu tinha na época, comecei a trabalhar, ganhava R$236 por mês, né, no meu primeiro trabalho no mercado financeiro, só que anos depois eu fiquei milionário, né, então assim, isso daqui dificulta o caminho. Se você já tem dinheiro, é mais rápido o processo, mas não determina o que vai acontecer no seu futuro, né? Mas você teve que trabalhar um tempo pra juntar um dinheiro e poder com esse dinheiro... Exato, não cai nada do seu colo quando você tá assistindo Netflix, né? Exatamente, você não pegou, tipo, você começou a trabalhar e nos 3 primeiros meses, agora eu já tenho R$100, deixa eu investir aqui. Não. Ih, caramba, perdi meus R$100, virou menos 200. Ih, vou ter que trabalhar mais 3 meses pra pagar a dívida que eu fiz. Não foi mais ou menos isso, né? Não, isso não. Tem uma confusão que as pessoas fazem muito, é achar que vão ficar ricas com o investimento. Você não fica rico com o investimento. O investimento é o excedente do seu trabalho. Você tem que ser muito foda no seu trabalho a ponto de sobrar dinheiro pra você investir, e aí quando você quiser parar de trabalhar, começar só a coçar o saco, você ter o seu investimento. Você não vai ficar rico com o investimento. O investimento é uma consequência de tudo isso, de ser foda no que você faz. E vale lembrar, até puxando a dica, que é uma coisa que também funciona e é importante pro pequeno investidor entender, que é, se você investir R$100, cara, não é o rendimento da aplicação que vai te deixar rico, é o aporte contínuo durante o tempo. É você, todo mês, aportar dinheiro, colocar R$100, aí de 100, de 100, de 100, que aí os juros compostos vão realmente trabalhando pra você. Se aumenta o montante investido, os juros pelo aumento do montante investido vão ficando maiores e com o tempo você vai crescendo o patrimônio. Não adianta achar que é você investir R$100 hoje, não investir nunca mais e daqui a 10 anos você vai ter R$1 milhão. Não vai acontecer. Provavelmente nem 1.000 você vai ter. Entendeu? Então, assim, é importante frisar isso pra galera lembrar. Porra, cara, esquece. Você, no começo, se você tem pouco dinheiro, foca mais em ganhar mais dinheiro e continuar todo mês aportando. O lance interessante do investir todo mês é que quando você tá investindo, você não tá gastando. Você não tá perdendo, você não tá deixando sair, você tá... Que as pessoas, elas acabam se perdendo em 2 pontos, elas não investem e o que vem, vai. Tipo, a pessoa não guardar realmente, fazer a poupancinha, que eu sei que vocês abominam isso. Porra, mas eu te trouxe aqui pra falar de poupança, cara. Mas vamos bater nele, o afegão médio faz isso. Ele vai lá pra poupança. e nem isso o cara consegue fazer. O cara não consegue guardar, tipo, o cara pega e ele gasta. Tem que fazer o que o Thiago falou ali na entrevista da rádio, né? O que você tá falando agora é aquele conceito de
assim, hoje as pessoas, elas querem investir o que sobra depois dos gastos. E elas precisam gastar o que sobra depois de investir. Exatamente, foi isso. Mas voltando ao papo do cara dos R$100, que acha que vai ficar rico investindo R$100 e ficar milionário, eu não crucifico essa pessoa, porque eu já fui essa pessoa, né? Eu entendo o que tem por trás, é uma ganância, e as pessoas dizem que é possível, e você tá sendo guiado pelo viés da confirmação, em que você vai se amparar a quem dizer o que você quer ouvir, né? A quem disser o que você quer ouvir, e eu ouvi pessoas dizendo que era possível, eu quis fazer isso. Só que o resultado de eu acreditar que isso era possível foi eu perder tudo que eu tinha, que na época eram R$5.000 em uma semana. Então eu repensei, estudei e falei, pô, não faz sentido. Só que eu queria ficar rico com investimentos. O Pete falou que não dá pra ficar rico com investimentos. E realmente, não dá pra ficar rico com seus investimentos. Mas como eu tinha conhecimento dentro da área, mas não tinha patrimônio, então não adianta, não posso rentabilizar o VEM, eu comecei a rentabilizar o patrimônio de terceiros. Comecei a assessorar investidores. E aí eu ganhava dinheiro fazendo isso, ou seja, eu trabalhava pra terceiros, comecei a ganhar dinheiro e investir cada vez mais. E aí o meu patrimônio começou a pegar velocidade cada vez mais rápido. E hoje eu tenho um patrimônio que me dá dividendos muito interessantes. E eu reaplico esses dividendos. Não foi um ciclo. A gente precisa repensar. R$100 não vão te dar 1 milhão. Agora, e geralmente quando você acha que isso é possível, você vai ser aquele cara que vai entrar em pirâmides, vai ser aquele cara que vai alavancar seu patrimônio e vai perder tudo da noite pro dia. Você vai ser o cara que vai comprar uns relatórios aí que não precisava, né? O que o Pete gosta, inclusive. Eu adoro. Eu tenho um amigo que divorciou. Eu tenho um amigo que ele divorciou. Quando ele divorciou, ele decidiu investir dinheiro e aí ele perdeu, tipo, R$2.000 em uma semana, que ele investiu em aplicativo. Entrar no Tinder foi um erro. Eu falei pra ele, não vai por esse caminho. Bad investimento, hein, cara? E eu só queria também lembrar uma coisinha, bem ainda, já que a gente tá aproveitando pra falar desse papo de R$100, que é a questão da corretagem. Verdade. Porque aqui, já dando um alerta, primos não investem em bolsa de valores pelo banco, mas nem ferrando. Porque assim, pro cara que investe R$100, pô, beleza, se você tem uma corretagem de 10 aí, que eu tô pegando ainda um chute meio... Não, os bancos cobram mais de R$20. Assim, então, mas se você pega a corretagem de R$10, você paga corretagem na compra e na venda. Então, teoricamente, no total, você vai pagar R$20 de corretagem. Só que R$20, se você investir R$100, já é 20%. Então, a gente tá falando de forma implícita que pra você sair ganhando, você vai precisar de um ganho de 20% na ação. Isso pro cara de R$100, porra, custa, demora. Não é a coisa que ele vai conseguir num dia, muitas vezes. E aí tem o agravante do banco, porque geralmente quando a gente pega em corretora, existe a taxa de corretagem, mas é uma taxa fixa. Às vezes é R$10, R$5, 15. No banco, tem muito banco que cobra a taxa fixa mais uma porcentagem. Então é R$10 mais 0,25% do valor total que você tá investindo. Tem que ser muito idiota pra pagar. Então, assim, é uns caras que eles realmente vai pra te dar facada. E pro cara que tem R$100, cara, é difícil. 0,5% mais 25,21, cara. É a tabela Bovespa, é o que era chamado. É foda, cara. Agora, assim, a gente tá há 40 minutos aqui, ou talvez mais, nem sei, malhando as pessoas que investem errado no mundo de renda variável. Mas, cara, então qual que é a forma correta de investir em renda variável? Pra quem tá querendo começar direito, né? Porque é muito fácil ficar falando mal, né? As pessoas sempre sabem falar mal. E o bom, hein, cara? Qual que é a forma correta? Eu gostaria que o Bernardo dissesse pra gente qual é a forma correta de investir em ações. Bernardo, conta pra gente seu método aí, Fala cara. seu método, a gente multiplica por -1 e fala... É verdade, porque é só fazer o contrário, se você sempre investe errado, pô. Eu sou o cara que vai investir na Petrobras, é isso. Aí, ó, então pronto. É só me contar o que você quer fazer, E o que então. sobrar eu boto na poupança. Daí eu vou ficar... Cara, eu não tenho a mínima... Se eu tivesse hoje que investir R$5.000, que foi o primeiro investimento do primo que ele falou que deu errado, eu não saberia onde investir. Assim, o que eu tentaria... Ouvindo toda essa conversa aqui, eu ia tentar pensar em uma empresa que é promissora, numa empresa grande. Eu ia tentar pensar numa empresa que trabalha com um produto, tem estabilidade, e eu ia tentar procurar uma empresa que ela vai ter um produto que vai ser muito usado no futuro. Bom, perfeito. Pete, então qual que seria um passo a passo aí que você acha pra quem quer começar a investir corretamente em renda variável? Cara, eu acho que a gente tá no momento em que chegam mais informações pro investidor, porque se você pegar 10, 20 anos atrás, tinha uma assimetria muito grande de informação entre o cara que falava pra você fazer tal coisa e você fazendo tal coisa. Então, hoje, chega muita informação pra pessoa. Se ela souber só filtrar o que é pilantragem e o que não é pilantragem, ela já tá, tipo, 1000 passos à frente da manada, por exemplo. Então, eu acho que o primeiro passo é esse, saber minimamente do que se
trata, como que a empresa ganha dinheiro, montar um portfólio aí de mais de 10 ações, colocar uns fundos imobiliários no meio que vão te pagar aluguéis, né? Então, quando você recebe aluguel, você fica menos tenso de abrir o home broker, enfim, você acompanha menos, você fica mais tranquilo, e eu acho que é por aí, cara. Tem o meu canal, tem o seu canal, tem vários canais aí de pessoas que não vendem riqueza fácil, então se você conseguir assistir esses canais aí, você já tá muito melhor do que a média. Então você tá falando que eu não posso confiar numa empresa que fala que minha ação vai render 10.000%? Exatamente. E nem que você vai dobrar sua renda todo mês. Senão ele vai te devolver. Mesmo se ele malhar todos os dias e tiver um bíceps de 42 centímetros, cara? Não, né, cara? Não dá. Eu acho já que, pra você investir corretamente em ações, a gente precisa dar sempre um passo de cada vez, né? Então, o primeiro passo não é começar a investir em ações. O primeiro passo é você sair da poupança e ir pra um tesouro, formar seu fundo de emergência. Depois, seu próximo passo não é colocar todo o seu dinheiro em ações, é colocar um pouquinho só, pra você começar a experimentar, entender isso tudo. Eu imagino que, quando você tirou uma carteira de motorista, por exemplo, você tava nervoso, sei lá, se parasse o seu carro na ladeira, você tava nervoso ali. Hoje você nem pensa. Então, essa experiência te trouxe segurança com o tempo. Você se sente seguro no banco porque você nasceu assim, já se acostumou. E no mercado de ações a mesma coisa acontece também. O Pete falou que tem 100% da carteira ainda variável, eu também tenho 100% da carteira ainda variável, e eu durmo tranquilo, imagino que o Pete também. Então, o primeiro passo é você investir em um fundo de investimentos, de ações, né? Para que você terceirize essa decisão, mas se acostume com a oscilação. Depois, o próximo passo é você comprar um ETF, né? Um BOVA11, por exemplo, para você ter a experiência de comprar no home broker. E o próximo passo é você comprar a sua primeira ação e aos poucos montando a sua carteira. E sempre pensando no longo prazo, não no curto prazo. Porque se você olha pro curto prazo, você vai de forma ansiosa olhar pra sua carteira e vai se obrigar a tomar uma decisão que na maioria das vezes vai ser uma decisão errada. Faz sentido, Hugo? Faz sentido. E eu, na verdade, você sabe, a gente é quase como uma pessoa só. Então eu quero estender também a dica. Que é, na realidade, eu queria trazer uma coisa que é legal, porque assim, às vezes o cara já entrou em todo esse processo, já tem certa capacidade até de técnica um pouquinho pra começar a olhar as ações, às vezes ele já sabe mais ou menos como olhar um balanço, sabe os indicadores fundamentalistas e tal, mas ele tem aquele problema de, beleza, qual ação eu vejo? Então, acho que uma extensão que é também, assim, até pra galera que tá começando e pra galera que já começou também, já tá no caminho, que é uma dica que o Peter Lynch fala no jeito o Peter Lynch de investir, que é um livro dele e tal, é bacana, inclusive recomendação, né, pra quem tá querendo começar na bolsa, que ele fala que cara, às vezes, olha pro seu dia a dia, porra, beleza, às vezes você come no Burger King todo dia, porra, por que não investir no Burger King? Se você vai lá todo dia, se você experimenta, se você gosta do produto dos caras, e aí tem até uma experiência legal que a gente fez no Primo, inclusive o Thiago fez no Primo, né, a gente tava em 6 pessoas na época, e aí ele pegou, sentou a galera ali, tudo no escritório, e falou, cara, pega o celular de vocês, coloquem aqui na mesa. Foi lá, todo mundo pegou o celular, quase todo mundo Apple, só eu que era Samsung, e aí colocou, beleza, quase todo mundo aqui usa Apple. Agora, quem de vocês tem pelo menos R$1 investido em Apple? E aquela coisa, porra, todo mundo tava usando Apple, todo mundo acreditando, menos eu, né, mas assim, todo mundo acreditando que na empresa, confia no produto, gosta pra caralho, não, é difícil de largar, então por que você não investe nela, sabe? Então, às vezes, essas sacadas do dia a dia, até pra quem tá começando, cara, é legal, às vezes faz sentido você olhar, porque às vezes, porra, um produto que você usa hoje e tal, pode continuar depois no futuro, porque você tá testando a qualidade, você é o consumidor, então, a longo prazo, por que não? Pode ser um bom investimento. E eu queria agora finalizar com o maior aprendizado que eu tive ao longo desses anos em bolsa. Eu queria que vocês falassem as impressões de vocês sobre essa frase, esse princípio de vida. O que eu aprendi? Que ganância, medo e impaciência geram prejuízo. Faz sentido? Eu acho que é a maior verdade que já ouvi na minha vida. As pessoas costumam confundir ganância com ambição, cara. Total. Ambição é um negócio muito da hora. Você tem que ter, você tem que querer dominar o mundo, você tem que gerar conteúdo, você tem que trabalhar, você tem que se entregar pro negócio. E as pessoas não conseguem separar ambição de ganância. Eu acho que a ganância é onde pega mesmo, são as pessoas gananciosas que compram esses relatórios que prometem dobrar sua renda todo mês. Então, ano que vem a gente já ia estar mais rico que o Barsi, se fosse verdade. Então, tipo, saber o que não fazer também é muito importante, ou talvez mais importante. Quais são as 3 coisas? Ganância, medo e impaciência geram prejuízo. Dá pra acrescentar preguiça? Porra, com cerveja, cara. Eu acho que tem... Eu falei muito aqui, levantei muita bandeira de quem tem pouco ou quem não tem, quer investir. Tem a galera que às vezes tem e tem preguiça de correr atrás. Ouvir conteúdo de vocês, ler. E aprendi nesse pouco tempo com vocês aqui. Ir atrás da informação correta. As pessoas querem que venha tudo mastigado. Eu concordo 100% também. Acredito que ganância e medo também é um pouco da preguiça. Você sempre vai indo, porque é aquela coisa que a gente chegou a comentar. Às vezes não é a falta do cara... Às vezes o cara até tem o conhecimento mesmo, só que
que o mindset do cara não tá preparado pra bolsa, né? Então, o cara que, como a gente chegou a comentar aqui, às vezes, pô, cara, investir a longo prazo é o que faz sentido. Às vezes o cara chega perguntando pro pitch ou pra gente, pô, beleza, mas quando eu vendo e tal? Aí você fala pra ele, cara, você não vende. Aí fala, beleza, entendi. Daqui uma semana o cara depois volta, não, mas é que caiu 10% agora, e meu Deus, e eu vendo agora, não sei. Então é o cara que, ele tem a preguiça, mas às vezes ele tem a informação, só que o cara, ele de jeito nenhum consegue materializar isso na cabeça. Então eu acho que quando a gente fala de mindset, quando a gente fala, às vezes, da ganância, do medo, que é o caso desse cara que eu comentei, cara, às vezes isso é muito mais importante do que o conhecimento técnico, porque às vezes você tem, mas por causa do jeito como você tá pensando, o medo que você tem, às vezes a impaciência que você tem, você ainda assim não consegue fazer as boas decisões. Então, eu acredito 100% nesse princípio. Muito foda. Então, primos, muito obrigado por estar conosco até agora. Hoje estivemos com o Bernardo Veloso. Bernardo, como que te encontramos aí, cara? Twitter, Bernardo Veloso. Instagram, Bernardo Veloso 97. 97 é por causa da rádio que eu trabalho, 97.7 Energia 97 FM. E no Facebook, Bernardo Veloso, cai lá o perfil pessoal, cai a página. Também me encontro no Tinder. No Tinder eu não tô porque eu sou casado, cara. Isso daria um problema sério. Eu também sou encontrado nos shows de comédia stand-up. Eu já fui, inclusive, no show do Bernardo. É muito bom, dei muita risada. Muito feliz com a sua presença de verdade. Comi mesmo. Pizza naquele dia também, cara. Na época era na Pizzaria Papila. Hoje estamos no primeiro comedy club do Brasil, que é o Beverly Hills, primeira casa de comédia do Brasil. Estão convidados, quando quiserem ir. As entradas por minha conta, todo mundo vive. Olha lá, hein, olha só que economia. Isso é ser rico, hein, Isso cara? é ser rico. E eu só penso que é uma pena. É uma pena mesmo eu ter participado com vocês num podcast, porque se fosse num vídeo, ia ser a primeira vez da história que ia ter um cara de bermuda e camisa do Homem-Aranha falando de economia. Isso jamais acontecerá em algum momento. Verdade. Senhor Lucas Beach Money, onde que te encontramos aí, cara? youtube.com/pitmoney ou no meu Instagram, que é lucasPitch. Muito bom, inclusive gravaremos um vídeo em breve, talvez quando esse podcast sair, esse vídeo já esteja no ar. Se o Neymar não me atravessar de novo, Neymar né, que desgraçado. Cara, a gente tem que priorizar, né, cara? E o Hugão... Opa, o Hugão... E o Hugão a gente encontra onde? O Hugão a gente encontra onde? No próprio Instagram do Primo. No próprio Insta do Somos Primo um ali, só, cara. manda um e-mail, a galera já responde e tal, é isso aí. Mas por que a gente tá fazendo isso? Só pra contar, primos. É porque o Hugo, assim, a gente é quase que uma única pessoa. Então, a gente quando produz conteúdo, produz junto, roteiro junto. A gente faz quase tudo junto. Certo, Hugão? Quase algumas tudo, poucas coisas não fazemos pouquinhas ainda não faz, né? Cadê você namorar? Tá bom? Nem mijar em X, vocês mijam em X. Xixi cruzado, não problema. Xixi cruzado. Isso é de bola. Primos, muito obrigado. E nos encontrem também no YouTube, no Instagram do Thiago.Nigro ou Primo Rico. E não deixem de... No podcast se inscreve? Se inscreve também no podcast, não? Segue. Não deixem de nos seguir aqui nesse podcast, que isso é muito importante. É uma iniciativa que esperamos colher muitos frutos enquanto você está correndo na academia 4 horas da manhã, ok? Grande abraço, primos, e até o próximo.